Bom dia, bom É isso dia, aí. Bom dia, Aline. Como é que tá? Tudo bem? tudo bem? Bom dia para quem está assistindo agora, boa tarde, boa noite para quem vai assistir esse vídeo depois, em outro horário. Isso. Né? Gente, sejam todas e todos bem-vindos. Nós estamos agora iniciando a nossa formação virtual, né, da Coordenação de Infância e Juventude, aqui da Federação Espírita do Estado do Ceará. A gente já hoje nós estamos no nosso quinto episódio dessa nossa formação. Sábado passado, né? Só lembrando, sábado passado, infelizmente, a gente teve alguns problemas técnicos e não conseguimos fazer a transmissão da formação sobre evangelização de bebês, certo? Mas avisando as amigas, aos amigos, que nós vamos fazer essa formação lá na frente ainda, certo? Exatamente. Por conta da agenda da amiga que ia fazer a interlocução, né, os debates aqui, a gente adiou, provavelmente próximo sábado ou no seguinte, certo? Mas a formação de bebês que a gente vai fazer por aqui também vai acontecer, certo? Só para deixar todo mundo tranquilo em relação a isso daí, Exatamente. certo? Exatamente. Não se E hoje, né, perdeu, né? Não Aline? se perdeu. Então, gente, coloquem aí o nome de vocês, coloca o município que estão falando, o centro espírita. É bom a gente se conhecer, né? Apesar de estarmos distantes presencialmente, mas a gente pode estabelecer essa relação aqui de forma virtual, essa interação que é muito importante, nós como SIG, FEEC, saber qual é o seu centro, seu município, e assim a gente poder aproximar, estreitar cada vez mais os nossos laços de trabalho e de afinidade com essa formação que a gente está fazendo virtualmente, né, Aline? Exatamente, exatamente. Então, estamos aqui em mais um momento formativo da CIG e a gente gosta sempre de lembrar, né, como já Randes vai destacou aí, já destacou, que essas lives, se possível, né, é interessante que vocês divulguem, né, para os demais evangelizadores, evangelizadoras da casa e das outras casas de vocês, das UDs, das áreas, mandem os links nos grupos, porque a ideia da gente é fazer um compilado de vídeos, né? Se vocês prestarem atenção, cada vídeo vai dando uma sequência de uma ideia, de um raciocínio, de uma proposta, e a ideia é ir seguindo nessa estrutura desses vídeos com o objetivo de levar, né? Já que a gente não pode fazer essas formações presencialmente, então estamos produzindo esses vídeos para ficar virtualmente. A gente fica muito feliz com a presença de todo mundo, a quantidade de acessos, mas continuemos divulgando, é uma forma da gente chegar ao máximo possível a outros evangelizadores e evangelizadoras pelo Estado, né? Então, quero dar bom dia aqui para o pessoal que está chegando e registrando aqui suas presenças. Irismar está por aqui, né? Irismar aqui do Maracanã, mas também representando o pessoal lá de Aratuba. Socorro Amorim, bom dia. Márcia, né, da Sociedade Espírita de Fortaleza. Geisa está sempre com a gente. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, tá certo? Como vocês já viram aqui em relação ao nosso tema, o tema que nós vamos tratar hoje é como recomeçar a evangelização infanto-juvenil. Já viram aqui, né, que o assunto de hoje é esse, tá certo? É, sobre esse tema, a gente, antes da gente começar, da gente entrar mesmo nele, a gente gostaria de fazer umas ressalvas, tá certo? Porque às vezes, quando a gente tem assim, esses assuntos, aí a gente pensa assim, vixe, será que vão dar uma receita? O que é que eu faço? O que é que eu deixo de fazer? Né, e tudo mais. E a gente gosta sempre de lembrar o seguinte: estamos aqui, nós, enquanto CIS, Coordenação de Infância e Juventude, para trazer reflexões, suscitar ideias, despertar algumas reflexões no grupo,
nas pessoas. Aqui a gente não tem como dar nenhuma receita, assim, faça assado, porque a gente sabe que a diversidade do movimento infanto-juvenil espírita é muito grande, são muitas realidades diferentes. Então, a ideia da gente é trazer algumas reflexões, algumas ideias, e que vocês levem essas reflexões aos colegas do centro espírita de vocês, aos colegas de trabalho, né, da evangelização infanto-juvenil, para ir despertando, suscitando essas reflexões, tá certo? Então, é muito importante a gente sempre fazer essas ressalvas. A gente desperta aqui reflexões e vocês vão adaptando a realidade de vocês. Estou vendo que está chegando Laiana, bom dia, Norma, que alegria nos vermos novamente, exatamente, Norminha lá da Aracati, Silvia, chefa, está por aqui, muito bem. Aninha, Ana Lúcia, bom dia. Pessoal do Camilo Flamarion, aqui a Antônia Souza representando. Gero Simplício, também presente aqui, o de 7, muito bem. Então, aqui estamos muito bem representados aqui, dentro do nosso movimento infantil juvenil espírita. Que bom. Então, como a gente estava destacando, nós vamos trazer aqui algumas reflexões, né? A gente pretende despertar caraminholas na cabeça. É esse o nosso objetivo. A diversidade do movimento infantil juvenil é grande e é sobre isso que a gente quer começar falando, né? Sobre essa diversidade desse trabalho da evangelização infanto-juvenil no nosso movimento espírita. Essa diversidade, ela mostra que a organização estrutural, né, a estrutura da organização do trabalho de evangelização infanto-juvenil é muito diversa, né, Janes? Nos centros espíritas, no movimento espírita fora, tem várias formas de fazer, né? O Jarrand, ele tá com umas dificuldadezinhas técnicas, gente, tá certo? Tá com um probleminha lá com a internet. Se ele ficar caindo aqui, não tem problema. A hora que ele entrar, ele fala, a hora que ele sai, não tem problema, a gente vai levando, vai conduzindo aqui, sem problema. Tá bom? Qualquer coisa, vocês se aguentam aí só com a minha cara mesmo, só comigo, e a gente vai levando assim, tá certo? Registrando aqui também a Geisa, falando aqui que está representando aqui o pessoal da UD3. Muito bem, é muito importante que vocês digam de onde vocês estão falando, quem vocês estão representando. É muito importante a gente ver essa representação das UDs, das ARES, né, dos centros espíritas. Isso é muito importante para a gente perceber o alcance da nossa fala, né, e como a gente disse, que vocês divulguem nos nossos grupos do WhatsApp. A gente mandou até uma listinha, né, dos links para facilitar que vocês tenham acesso aos demais vídeos também, né? Tá certo? E aí, Jarrane, segurou? Deu certo aí? Deu certo. Pronto, ok, eu já justifiquei assim, qualquer coisa, se o Jarrane sumir, se preocupe não, que a gente continua aqui. Certo. Então, vamos começar falando sobre essa diversidade, né, da forma de organizar, como é que as evangelizações se organizam, né, já antes no nosso movimento espírita, né? Uhum. Isso, só acrescentando, eu peguei um pedacinho que você falou que, quando você estava falando das peculiaridades, né, cada casa espírita tem as suas especificidades, que são importantes a gente considerar nessa estruturação, né, do trabalho da ação evangelizadora no centro espírita. A gente vai encontrar nos documentos orientadores da FEB, né, os documentos de orientação à ação evangelizadora para a infância e juventude, algumas diretrizes de como organizar isso. É importante Exatamente. ressaltar que até... Materialzinho aqui que a gente se baseia. Viu? Isso. Então, o penúltimo documento, ele trazia isso de uma forma muito fechada, né? Com alguns critérios muito fechados. Esse último documento, que ele foi redigido e foi aprovado pelo CFN em 2016, 2017, ele traz as mesmas propostas, porém, ele amplia um pouco o entendimento sobre essa estruturação, e ele tem um olhar considerando essa especificidade dos centros espíritas. Isso é muito importante, que a casa espírita e as coordenações, elas também tenham esse olhar. Por exemplo, eu queria destacar alguns pontos
dessa organização para a gente poder entender como é que isso é organizado. Primeiro, nós temos o hábito de organizar essas atividades da infância e juventude dividindo por ciclos, né? E esses ciclos têm uma divisão de faixa etária, né? Considerando que agrupar, né, as crianças e os jovens em determinadas faixas etárias, considerando a sua maturidade cognitiva, né, a maturidade emocional, afetiva também. Então, muitos desses agrupamentos, né, tomam como orientação, por exemplo, os estágios, né, do desenvolvimento da criança, por exemplo, Piaget, né, que apresenta esses estágios. Então, foi muito baseado nisso daí. Só que os ciclos, os documentos, eles trazem um ponto fundamental que é a gente considerar dois aspectos. Primeiro, vamos dizer assim, o nosso material humano e o nosso material, o nosso material estrutural. Nem sempre a casa espírita ela tem condições de fazer essa divisão por ciclos, né? Essa divisão com vários ciclos. Se a gente for pegar num documento anterior, a gente tem desde o maternal, né? Tinha maternal, né? Tinha jardim, tinha primeiro ciclo de infância, segundo ciclo de infância, terceiro ciclo de infância, aí chegava na juventude, primeiro ciclo de juventude, segundo ciclo de juventude. Então, às vezes as casas acabam se engessando nesse modelo e não compreendendo que que agora o documento propõe como sugestão. Sim. Se você tem material humano, né, pessoas suficientes no seu centro espírita para dar conta dessa divisão, né, ok, certo? Se você tem salas suficientes para isso, né, para você fazer essa divisão para a atividade acontecer ao mesmo tempo, ok. Mas se você está num contexto, né, onde não tem muitos evangelizadores, né, se você está num centro espírita que ele não é muito grande, não tem tantas salas assim para poder dar conta, então essa divisão ela é flexível. Então, a primeira coisa é a evangelização considerar a sua realidade. Quantas pessoas eu tenho para trabalhar e qual é o espaço físico que eu tenho para realizar essa atividade. Exatamente, então, exatamente. Essa divisão por ciclos, ela é importante que ela considere esses agrupamentos, né, por faixa etária, mas cabe a cada centro espírita conhecer a sua realidade, o seu contexto, para que essa divisão ela possa dar conta dessa realidade, né? Isso exatamente. Em relação, por exemplo, aos ciclos, né? A faixa etária. Né? E já, Ranis, a gente pode pedir, inclusive, às pessoas que estão aqui acompanhando a gente para compartilhar suas realidades, né? Como é que vocês fazem a divisão aí na evangelização de vocês? Né? Quantas turmas, né? Vocês dividem? E porque é interessante a gente ter essa ideia, porque às vezes a gente conhece a nossa evangelização e não conhece a do outro. É interessante que quando cada um começa a relatar, a gente vê essa diversidade, né? Conta aí para a gente, né? Quantas turmas de evangelização infanto juvenil tem na casa de vocês? Como é que vocês dividem? Né? É importante a gente ver isso. A gente está primeiro conversando como é que é essa estrutura. Depois a gente vai chegar aí nessa perspectiva de pandemia e pós-pandemia, tá certo? Mas primeiro é importante a gente entender como é que as casas se organizam. Conta aí para a gente como é que vocês se organizam. Isso é importante para a gente saber. E em relação também, a gente falou um pouquinho aqui em relação a ciclos, né, faixa etária. Um outro ponto também é a questão, vamos dizer assim, de horário. Quando acontecer, né? Tanto de horário e dias. Não existe um dia certo e nem um horário certo, porque isso também depende do contexto, certo? Do centro espírita. Muitos centros acabam realizando as suas atividades de infância e juventude no sábado, no fim de tarde, de 4 às 5h30, de 3 às 5, né? Mas isso não é uma regra. Existem centros espíritas que trabalham de manhã, que trabalham pelo sábado de manhã. Existem centros espíritas que realizam as suas essas de evangelização durante a semana à noite, certo? Então, o que vai dizer qual o melhor dia e o melhor horário é justamente, né, essa realidade do centro espírita. E aí a coordenação ela deve considerar o tempo dos evangelizadores,
deve considerar o tempo também das crianças e dos pais, certo? O melhor horário também para a casa espírita. Então, não é porque a maioria dos centros espíritas fazem no final de tarde, no sábado, então a gente tem que dar um jeito aqui para poder isso acontecer nesse horário. Não. Certo? Então, é isso que o novo documento traz como orientador, e a gente tem falado também muito quando nos perguntam em relação a isso, né? Que deve-se considerar esse tempo. Lá no nosso grupo espírita, nós temos um fluxo de crianças maior quando os pais vão para o AE. E isso acontece na terça-feira de noite. Pode fazer a evangelização da terça-feira de noite? Lógico. Né? É muito mais fácil você já trabalhar com esse fluxo de criança intenso nesse horário do que você propor para as famílias um outro dia em um outro horário. Né? Então, é importante que cada casa veja a sua realidade, o seu contexto, para que esse dia e esse horário ele seja definido tendo como base a necessidade, a demanda do centro espírita. Né? E aí, falando ainda em relação a tempo, qual é o tempo, por exemplo, também de duração desse encontro? Né? Então, esse tempo de duração, ele tem muito a ver também com a questão da proposta pedagógica que o grupo vai ter, né? Mas, em se falando de organização, é importante que esse tempo de encontro ele possa dar conta de várias atividades que a gente orienta que haja também na evangelização, certo? Porque um outro ponto importante é que esse setor ele possa também ter uma interação com outros setores da casa. Em que sentido? A atividade de evangelização ela não é só um encontro em sala com as crianças, né? É interessante que a gente tenha um trabalho de acolhida, né? Muitas casas também trabalham com atividade de lanche, né, para as crianças. O passe também ele é importantíssimo, né? E aí essa questão, o passe tem que ser antes ou depois? Não sei também, depende também da necessidade do seu grupo. Então, por exemplo, falando de uma experiência minha para a gente trabalhar em cima de algo prático, né? A gente teve um momento no nosso grupo onde os meninos estavam muito na flor da pele, muito intensos. Então, durante esse período, nós decidimos fazer atividade de passe antes, né? Para que a gente pudesse ajudar nessa, né? Para que eles pudessem se acalmar um pouquinho mais. Né? Depois, no outro momento, nós achamos interessante que esse trabalho de passe fosse ao final. Então, isso aí vai depender muito da necessidade do próprio grupo. Então, tendo em vista essas diversas atividades, a gente sugere um tempo de, no máximo, realize essas atividades, né? Atividades de sala, por exemplo, podem ter de 50 minutos a 1 hora, né? E aí você conta mais meia hora para atividades de dinâmica, de música, dessa acolhida, atividade do passe. Então, atividade como um todo de ter durante o tempo de 1 hora, 1 hora e meia. Porque a gente tem que considerar também o tempo de cada criança, né? Lá no centro espírita tal é 1 hora e meia, eu vou fazer aqui. Aí você acaba, por exemplo, né, dando um exemplo prático. Nós começamos a perceber na atividade do qual eu realizo, no grupo espírita, que com 50 minutos os meninos ficavam super interessados, participavam de uma forma muito imersiva, certo? E ficavam, quando a gente terminava com 50 minutos, eles já ficavam esperando o próximo encontro, porque eles queriam continuar. E aí, quando a gente extrapolava esse tempo de 50 minutos, 1 hora, já começava a ficar cansativo, enfadonho, né? E aí a gente percebeu, não, o nosso tempo de sala é 50 minutos, né? Então, isso depende também muito de cada grupo, e aí cabe à coordenação perceber as suas crianças, os seus jovens, para poder trabalhar esse tempo a partir da necessidade e da demanda do grupo. Na evangelização bebê é um outro contexto também, né? Eu não vou entrar muito nesse detalhe, deixar para as meninas explicarem, mas é um tempo muito mais reduzido, porque o tempo do bebê e a dinâmica da atenção do bebê é muito mais específica. Mas, fechando aqui, o que a gente percebe nessa fala que eu estou colocando aqui, que essa organização de tempo, dia, a duração do encontro, né, em minutos, essa organização de faixa etária de grupos, vai passar por esses 3 pontos importantes, que é o contexto do centro espírita, que deve ser considerado, né, o recurso humano e o recurso de infraestrutura que você tem.
Então, a gente não pode, a gente tem os modelos, nós temos as inspirações, mas todas elas têm que dialogar com a nossa realidade. Ótimo. Massa. Assim, só complementando o que o Jarnes falou, quando a gente fala desse tempo em sala de aula, né, digamos assim, da evangelização, 50 minutos, 1 hora e meia, é importante que a gente tenha em mente que o trabalho da evangelização começa assim que a criança e o jovem chegam no centro espírita. Né? A gente tende a achar que só conta quando está lá, dividiu as turminhas, e aí estamos lá na sala de aula e só conta agora. Mas desde a acolhida, desde o momento do chegar até a saída, se tudo isso der 1 hora e meia com 50 minutos em sala, tá ótimo. Né? Então, se você consegue ter mais tempo na sua casa, de todo esse processo, e mais tempo em sala, ótimo também. Mas é importante a gente ter a ideia que a evangelizar não é somente estar dentro da sala de aula dando aula. Evangelizar é desde a hora que a gente entra dentro do centro espírita até a hora que a gente sai. Né? E depois que sai também, né? Porque a evangelização continua, mas a gente está falando especificamente do trabalho específico do centro espírita. Então, já nos colocou aí elementos importantes, né? Dentro da estrutura, a gente está falando dessa estrutura organizacional, né? Desse tempo, né, desse material humano, e tudo isso levando em consideração a contextualização, a realidade, né, tudo isso. Ok. E aí, antes da gente avançar, vamos destacar aqui o que os colegas estão dizendo aqui da realidade deles, já antes tem aqui muitas experiências boas. Vou colocar aqui algumas aqui para a gente poder... Tem gente aqui, ó, do Canidé, do Crato, sejam bem-vindos, que bom ver que a gente está conseguindo chegar até vocês. Prontos. Márcia Malveira, não há divisão. Sala mista, de 6 a 12 anos, deficiência de voluntários, que é essa realidade de vocês, né, da quantidade de pessoas disponíveis à atividade, ao trabalho, e aí fez essa adaptação em relação à realidade de vocês, é isso mesmo. Uhum. E aí a gente começa a perceber que quando há essa necessidade de juntar muitas idades, né, a gente tem que também adaptar a nossa metodologia, a nossa didática, né? Por isso que esse trabalho de organização, né, de estrutura, ele é um trabalho que ele não é descolado também da organização pedagógica, né? Isso. Então, por exemplo, lá no grupo onde eu trabalho, a gente, vamos dizer assim, por livre e espontânea vontade, juntamos 2 ciclos, um de fim de infância e outro de início de juventude, né? Então, a gente tem um ciclo lá que a gente juntou de 8 a 13 anos, 14 anos, né? A gente juntou não porque a gente tinha poucas pessoas, mas porque a gente queria ter uma experiência prática de como trabalhar com essas faixas etárias diferentes, né? Então, a gente teve que dar uma modificada na proposta pedagógica, né? Para poder... Porque é diferente, né? Quando você tem faixas etárias mais próximas, é de um jeito que de outro. Só para dizer que essa estrutura, a organização da estrutura, ela não está descolada com a organização da estrutura pedagógica também. Pedagógica. Vamos ver aqui. O que mais? A Socorro Morim colocou aqui, ó. Caso de Ismael, né, o horário de 15h30 às 16h30, com lanche para pais e crianças, sendo canja, sanduíche, cuscuz com frango para os pais levarem também para casa. Ô, mulher, então ainda vai falar, ainda vai descrever no horário desse, horário de café da manhã. A gente chega e lembra, né, daquelas comidinhas de centro espírita, como é bom. Ótimo. Aí, ela continua aqui, né? Ela continua aqui falando um pouco. Isso, a nossa evangelização com ciclo unificado, nossas crianças de 2 anos e meio até 7 anos ficam juntas, e de 8 às 11, e a partir de 12 fica na mocidade, né? Então, tem essa divisão aí, de acordo com a realidade de vocês. Outro modelo aqui também, que a Daniele coloca aqui, apareceu para vocês aí? Tem a Orbélia aí do meio antes, botou. Tá certo, Daniele. Isso, temos 140.
Entre bebês e jovens, o passe é coletivo. Os passistas entram nas salas durante a aula, paramos em silêncio e depois continuamos com a aulinha. Aulinha. Que lindo, olha aí, bacana. Olha, essa experiência muito boa. A Roberta, agora lá do e-mail. Enquanto aos domingos pela manhã, tempo médio em 50 minutos, da acolhida, sala, passe, lanche, em média 90 minutos, né? Ou seja, 1h30. Ótimo. Certo. Ok, a Eliane aqui comenta também aquilo que a Aline, né, colocou, né? Evangelizar o tempo todo. Evangelizar toda criança também, toda a equipe de evangelizadores. Isso é interessante só reforçar, porque às vezes a gente tem a pessoa que fica do lanche e fala assim, mas eu não sou evangelizadora. Assim, é sim, porque quando a criança vai pegar o lanche com você, você, né, pode conversar com ela, ela pode lhe perguntar coisas. A sua postura dentro do centro espírita também é evangelizadora. Né? Então, evangelizadora não é só aquele que está na sala, né, que você falou. Isso. E aí por aí vai, né? A gente tem aqui o Bom Pastor também colocou. Sábado, 15 às 16h30, um espaço único com idade de 4 a 12 anos. Aí é a realidade da estrutura física, né? Exatamente. Isso. E aqui, por último, aqui, para a gente prosseguir, né? Tem aqui acho que coloquei aqui para vocês. É a Marcília. Apareceu. Isso. Apareceu? Apareceu. Por favor. Casa do Caminho, crianças de 4 a 15 anos, dia de domingo, das 16h30 às 17h40. Temos passe, e são 3 ciclos e grupos de pais. Ótimas experiências, gente, muito bacana. Olha só, né? Só daí a gente já vê a diversidade do trabalho, como já Hannes disse, né? De acordo com a estrutura física, de acordo com a quantidade de voluntários, de acordo com a realidade, o contexto do centro espírita. Ok. E aí, o que foi que aconteceu? Parou tudo, tivemos pandemia, todo mundo nas suas casas, a gente não pode ir para o centro espírita. O que acontece? A evangelização infanto-juvenil ela deixa de existir, e aí nós temos também contextos diversos para a gente levar em consideração. Do mesmo jeito que quando a gente faz o trabalho presencial, a gente leva em consideração esse contexto, a gente leva em consideração essa estrutura, leva em consideração essa realidade, nesse período de pandemia é importante que todos esses fatores sejam considerados, né? Como é que está o nosso material humano, nosso grupo de voluntários, né? Quem eu tenho acesso, né, a fazer o quê? O público de acesso, no caso as crianças, os jovens, os pais, a família, o que eles têm acesso que a gente pode desenvolver algum trabalho pontual, né, durante esse período de pandemia. Acho que no começo a gente ficou assim meio atordoado, e agora o que é que eu faço? Como é que a evangelização acontece? Como é que não acontece? É importante, em primeiro lugar, a gente trazer a reflexão sobre o compromisso do trabalho da evangelização infanto-juvenil e da gente levar em consideração a nossa realidade, nosso contexto. Se eu tenho uma realidade em que eu tenho uma dificuldade, por exemplo, de acesso à internet, a algum material tecnológico, porque nesse momento seria, se eu fosse manter a ideia de aula, essa seria a única forma de manter, aí não adianta me martirizar, não tem muito o que eu fazer, né, assim, eu não tenho condição de pagar computador e internet para todo mundo, infelizmente, né, eu tenho que trabalhar com o que eu tenho, eu tenho que trabalhar com o material humano e com a estrutura física que eu tenho, e aqui a gente, inclusive, já fez em outros momentos, outras lives, sempre falando sobre isso, sobre as possibilidades do que pode acontecer nesse atual cenário da evangelização, né, espírita durante esse período. A gente tem desde as possibilidades da tecnologia, das aulas remotas e tudo mais, e aí aqui a gente abre um parêntese, né, para falar sobre isso, até a gente falar das possibilidades de quem não tem. O parêntese é o seguinte, é importante que, do mesmo jeito que a gente entende, que a gente falou agora, e a gente viu que várias pessoas concordaram, que tudo que acontece no centro espírita é evangelização infanto-juvenil, que não precisa eu contar somente aquele tempo da minha aulinha, né?
desde a hora que a criança chega, aquela acolhida, aquela fala, tudo que acontece ali lá dentro é evangelização. Então, se eu vou optar pelo ensino remoto, por uma atividade remota, por uma aula online, é importante que eu considere isso também. É, do mesmo, algumas preocupações que a gente tinha no presencial, a gente acabou levando para a distância, né? E uma dessas talvez seja uma preocupação mais conteudista do que experiencial, do que vivência. E daí a nossa dificuldade também em lidar com a questão das tecnologias. Será realmente necessário eu expor a criança, o jovem, a ficar a mesma 1 hora e meia que ficava lá no centro espírita, ficar 1 hora e meia na frente do computador, no sentido das dificuldades de acesso, no sentido de que as nossas crianças já vemos e convenhamos, já estão passando por algumas dificuldades desse ensino remoto nas escolas, né? Assim, o excesso da exposição aos meios digitais, o cansaço mesmo, a gente sabe que cansa, por mais que seja divertido, a gente busca uma aula interativa, mas é cansativo, né? E aí, quando chegar no final de semana, a gente cobrar isso também da criança para poder manter o trabalho da evangelização infantil, será que seria esse caminho, a gente ficar 1 hora e meia na frente do computador? É importante que a gente, enquanto evangelizador, a gente tenha sensibilidade para lidar com essa realidade. Então, se a evangelização infantil é tudo que eu faço dentro do centro espírita, então não precisa necessariamente eu dar 1 hora e meia de aula na frente do computador para ser considerada evangelização infantil juvenil. A gente está vivendo um momento em que os contatos, o mínimo contato que eu faço com as crianças elas sentir essa relação de afeto, de carinho, de preocupação, né, do evangelizador, seja ligando, se ela não tem acesso ao computador, seja mandando uma mensagenzinha no WhatsApp, né? Eu pontualmente, por exemplo, o meu horário da evangelização era todo sábado à tarde, então todo sábado à tarde eu mando uma mensagem, eu mando um videozinho, mando uma musiquinha, né? Alguma coisa, qualquer coisa pontual que eu faça, já conta como muito importante para manter essa relação com essa criança e com esse jovem. E aí a gente tem, por outro lado, aqueles que não têm esse acesso às tecnologias, né? E aí é importante eu ver o que é que está a meu dispor fazer com esse grupo que não tem acesso à tecnologia. E em outros vídeos a gente já conversou também sobre essas possibilidades, né? De envio de algum material, né? De uma ajuda em relação até à questão da alimentação, como foi dito aqui, que os lanches que os pais até levam para casa, né? Dar essa ajuda também nesse sentido. Então, é importante que a gente tenha uma preocupação global com essa situação da nossa criança, do nosso jovem, dos nossos pais, né? Essa preocupação integral e não só uma preocupação conteudista. E aqui a gente não está querendo dizer que o conteúdo não é importante. Afinal de contas, né, a evangelização infantil juvenil espírita, ela serve também para ensinar espiritismo, né? E aí eu quero reforçar o também, né? Porque às vezes a gente tem a ideia de transformar muito no escola espírita, né? De chegar e todo mundo ficar sentadinho, ir para o quadro e ensinar o conteúdo ali, né, do material. Mas ali a gente vai também aprender sobre espiritismo. A evangelização infantil juvenil, ela também desenvolve outras experiências, outras vivências, desperta outras questões, outras reflexões, para além de uma preocupação conteudista. Porque se eu tenho um contato, uma vivência, experiência contínua com o espiritismo, esse aprendizado vai ser natural, né, Janes? Isso é um ponto interessante porque dialoga muito com o que a gente está querendo trabalhar, que assim, não tem como a gente pensar no organizacional sem ter a ciência dessa necessidade da organização pedagógica, certo? E essa organização pedagógica, ela passa por qual proposta eu trabalho? É uma proposta conteudista ou não? A gente tem incentivado, tem frisado muito nesse ponto, porque quando começou a quarentena, algumas pessoas, né, conversaram comigo perguntando assim, como é que a gente vai... A nossa dificuldade é continuar os temas que a gente, né, tinha programado. Como é que a gente vai voltar a falar dos temas? A gente se preocupa muito
um tema. Deu uma quedinha aí já, não sei, eu acho. Acho que ele estava tomando a liberdade de continuar o que ele estava se referindo, é essa preocupação da gente se preocupar muito com o tema, muito com o conteúdo, muito de seguir o calendário que a gente já tinha preparado, né, assim, de ter uma sequência de aulas, e talvez não tenha se atentado para outras preocupações de outra ordem, né, que não fosse só a continuidade do calendário da evangelização, né, que não fosse só a continuidade desse conteúdo, né, essa preocupação sobre o bem-estar das crianças, da família, de como ficam se para a gente adulto lidar com essa questão do isolamento social é difícil, que dirá para a criança, e o que é que o aprendizado da doutrina espírita pode me ajudar nesse momento. É importante despertar essas reflexões. E aí, por que a gente está falando sobre tudo isso, né? Para a gente fazer uma reflexão sobre o retorno, sobre as possibilidades de retorno desse trabalho. Então, a nossa ideia aqui é fazer essas reflexões, pensando sobre como as evangelizações se estruturam, como elas ficaram nesse período de pandemia, para a gente pensar nesse retorno. Como assim? Vamos lá. Vejam que tudo que a gente falou aqui dizia respeito a planejar, dizia respeito a organizar, tudo que a gente falou dizia respeito a pensar no contexto e na realidade das crianças, dos jovens e do nosso centro espírita. Então, quando for possível a gente voltar, a gente tem que levar em consideração esses fatores para voltar. E aí vamos fazer uma reflexão inicial sobre essas possibilidades de retorno. A gente está, lógico, numa expectativa grande, quando é que a gente vai poder voltar? E falando mais especificamente aqui do estado do Ceará, nós já falamos sobre isso, mas é importante retomar, que como vocês sabem, aqui no estado do Ceará, o governo do estado desenvolveu um planejamento, um plano de retorno das atividades econômicas. E aí eu quero frisar bem isso. Dentro do retorno dessas atividades econômicas, existem as fases, que a gente vai passar por elas, passo a passo. Em cada fase, algumas atividades vão poder voltar. E diante da importância do contexto religioso, dentre essas atividades de planejamento de retorno, existe também o planejamento do retorno gradual das atividades religiosas, dos espaços religiosos. E é aí que a gente entra. Mas é importante a gente frisar aqui, que eu tenho certeza que todo mundo sabe, mas a gente precisa frisar, que a pandemia não acabou, as possibilidades de contágio não acabaram, tá certo? Mesmo quem diga assim, mas eu já peguei, eu sou evangelizador, eu sei que aqui a outra evangelizadora já pegou, então a gente não tem confirmações científicas se a gente pode pegar de novo. E também há confirmações de que mesmo quem já foi contaminada pode também ainda carregar esse vírus e contaminar outra pessoa, pode ser um vetor de contaminação para outra pessoa. Mesmo que eu já tenha tido vírus, mas eu posso carregar em mim, nas minhas vestes, nas minhas coisas, o vírus que eu posso levar a contaminar outra pessoa. Por que a gente está falando isso? Porque o fato de poder voltar à atividade do centro espírita não quer dizer que a gente deva voltar imediatamente. Então, a gente precisa ter esse cuidado, precisa fazer essa reflexão. Será que eu já devo voltar agora no mês de julho às atividades de evangelização infanto-juvenil? Será que eu já devo avisar os pais, as crianças, que agora, no final de julho, que já pode e tal, aí eu já vou voltar? É importante fazer essa reflexão, para a gente não submeter, né, as nossas crianças, jovens e os nossos trabalhadores voluntários a uma situação de contágio, né, e de transmissão do vírus, que é isso que a gente está precisando evitar ainda nesse momento. Então, essa é a primeira reflexão importante para a gente fazer. Se realmente nós devemos voltar agora de imediato. A segunda reflexão é que realmente a gente não tem uma data prevista, não tem uma data certa, não tem uma data estipulada, que a partir de tal dia nós podemos voltar.
né? Essa data precisa, ninguém consegue dar agora, nem a Organização Mundial da Saúde, certo? Então, essa data prevista não tem. Mas o que nós temos é de claro, e que nós queremos destacar aqui na nossa fala, é que quando a gente tiver essa segurança, essa tranquilidade desse retorno, dessas atividades, é importante que a gente leve em consideração todos esses fatores que a gente estava conversando antes. Ora, se para eu começar meu trabalho presencial, eu levei em consideração a minha estrutura física, eu levei em consideração os trabalhadores, eu levei em consideração os horários, eu levei em consideração tudo isso, quando for possível voltar ao presencial, eu tenho que considerar tudo isso novamente. Será que não seria interessante a gente aproveitar que nós ficamos esse tempo parado e entender essa pausa como uma experiência, uma possibilidade única que nós tivemos para repensar o nosso trabalho da evangelização infanto-juvenil? E quando eu digo repensar, eu não estou partindo do princípio que a gente está fazendo tudo errado, não. Eu estou partindo do princípio que nós sempre temos o que melhorar. E eu acho que a gente, quanto espírita, a gente concorda que nós não estamos ainda no grau de perfeição e nós sempre temos o que melhorar, sempre. Então, vamos aproveitar o período em que nós tivemos de pausa e repensar antes de voltar. Então, quando for para voltar, será que a primeira coisa, quando for possível voltar, a primeira coisa que eu vou fazer é avisar todos os pais, as crianças, que semana que vem volta a aula? Será que esse seria o primeiro caminho? E aqui a gente gostaria de propor a vocês a reflexão que o primeiro passo para voltar é planejar. Esse é o primeiro passo para voltar. Antes de, quando for possível voltar, antes de marcar o dia que as crianças vão voltar, a gente tem que marcar o dia que os evangelizadores vão sentar para conversar e para planejar, para pensar, para dialogar, né? O que foi que aconteceu, o que foi que a gente conseguiu fazer durante esse período da pandemia, né? Que ações a gente conseguiu desenvolver, que ações a gente não conseguiu desenvolver, né? O que é que a gente pode fazer a partir de agora? Os evangelizadores precisam, em primeiro lugar, quando for possível voltar, é sentar para conversar e planejar tudo. E aí, quando eu digo planejar tudo, vamos repensar tudo. A gente vai continuar no mesmo dia? A gente vai continuar na mesma hora? A gente vai continuar usando o mesmo tempo? A gente vai ter a mesma quantidade de trabalhadores? Mais? Menos? A gente vai ter a mesma quantidade de evangelizandos? Então, olha só quantas perguntas a gente precisa considerar para a gente planejar esse retorno. A gente vai continuar seguindo os mesmos temas que a gente parou? Será que durante todo esse tempo não apareceram novas necessidades de temas para a gente conversar, para a gente trazer para a evangelização infanto-juvenil? Então, aqui são várias questões que a gente está trazendo para ajudar vocês nesse planejamento, nesse pensar, esse retorno, né, Janes? Segurou aí, sustentou, está de volta? Segurei. Porque isso é importante, gente. Essa questão do planejamento ela é fundamental. Nós temos uma ideia, por vezes, equivocada, no sentido de que nós damos muito enfoque à ação sem considerar a necessidade desse planejamento prévio, certo? Em que sentido? Vou dar um exemplo. Eu vou dar 2 exemplos, certo? Certa vez, um exemplo pessoal, certa vez lá no nosso grupo, assim, hoje vai ter uma formação não sei aonde e tal, um encontrão de evangelizadores, e a gente não vai porque vai ter evangelização. Aí, poxa, será que a espiritualidade não vai entender que a gente está deixando de fazer a evangelização porque a gente está indo para uma formação e não porque a gente está ficando em casa, descansando ou indo para uma praia, por exemplo, né? Isso é fundamental, né? Então, assim, esse parar para planejar e ver o contexto que nós estamos entrando novamente e quais são as novas demandas, as novas necessidades, pensar em todos esses pontos que a Aline colocou, requer tempo e planejamento. Mas vamos estar mais um mês sem evangelização? Começa a fazer esse planejamento desde já, né? E se for preciso, não precisa começar às pressas, certo?
É melhor começar quando o grupo, né, a equipe tiver já algo planejado, algo definido no sentido de que qual é o caminho que nós vamos percorrer a partir de agora, do que voltar porque liberado vão voltar, certo? A espiritualidade, gente, super entende quando a gente faz essas pausas para planejar, porque ela quer que o trabalho seja bem feito. É melhor a gente parar para pensar e planejar e recomeçar bem do que fazer por fazer de qualquer jeito e não fazer aquilo que deve ser feito. Eu falo isso também muito em relação à mediúnica, né? A gente discute muito isso em relação à questão mediúnica. Às vezes, quando a mediúnica está daquele jeito assim, ó, gente, para 2 meses aqui, vamos estudar. Ah, mas vai passar 2 meses sem comunicação. Vocês acham que a espiritualidade que coordena isso aqui, ela prefere que fique essa muvuca aqui, só para ter comunicação sem estudo, sem a gente saber fazer o que é, né? Fazendo o que a gente, né? Na doida. Então, a espiritualidade super entende que essa pausa ela é necessária para que a gente também entenda que contexto é esse e é preciso que a gente pare para poder rever também esse novo caminho. Será que o método que nós usávamos antes dá conta desse novo contexto? Né? Será que esse modelo dá conta dessas novas necessidades? Quais são essas novas necessidades? Será que estudar doutrina espírita e evangelho é só conteúdo? Será que isso que eles vivenciaram não já dá muito pano para manga para a gente poder trabalhar no próximo semestre, no próximo ano? Certo? Será que os encontros eles devem ser agora semanais, durante esse momento, ou não? Então, tudo isso tem que ser algo que deve ser pensado, replanejado e com calma, sem pressa. Exatamente, exatamente. Como a gente falou no início, a nossa ideia é trazer reflexões para vocês, né? Por isso que a gente começou dizendo, cada um tem sua realidade dentro do seu centro espírita, por isso que a gente tentou contextualizar um pouco dessas diversas realidades, para poder chegar ao ponto de dizer que quando for possível voltar, todas essas realidades têm que ser consideradas. Então, todas essas questões são reflexões para que cada um consiga fazer suscitar esses debates com o seu grupo de evangelizadores, né? E a gente aproveitar esse período em que nós estamos vivendo, e a gente sabe que existem dificuldades de toda ordem, mas é que não precisa a gente esperar chegar o momento de, já pode voltar, para a gente começar a planejar. A gente pode começar agora com o estudo, né? Que livro, que material sobre educação espírita eu sempre gostaria de ter lido, eu não tive a oportunidade ainda de ler. Vamos aproveitar, vamos fazer boas leituras, vamos nos fundamentar, porque o trabalho de evangelização espírita precisa de estudo da doutrina espírita e precisa também de um mínimo de embasamento pedagógico, a gente conhecer um pouquinho sobre práticas pedagógicas, né? A Silvia, né, nossa chefinha aqui também da Assis, cadê sumiu aqui, Assis dizendo, o momento também sugere para um estudo entre os evangelizadores, exatamente, né? A gente aproveitar esse momento para isso, né? Nós temos aí uma boa literatura espírita sobre educação espírita, né? Desde publicações de autores renomados no campo da educação espírita, por exemplo, Walter Oliveira, né? Desde tanto tempo, temos aqui Ângela Linhares com boas publicações. Temos Dora Encontre na perspectiva da pedagogia espírita, e temos o material da FEB, também riquíssimo, no site da FEB. Eu não tenho esse livro, esse material. No site da FEB tem para download, né, desse livro, desse material em PDF. Então, vamos aproveitar para a gente se embasar, né, vamos estudar, para que quando chegar esse momento de planejar, a gente ter mais elementos, ter mais recursos, para poder repensar essa nova estrutura. Essa nova estrutura, desde uma estrutura organizacional, né, vamos manter o mesmo tempo, mesma hora, mesma quantidade e tudo mais, até essa nova estrutura pedagógica. Né, vamos manter o mesmo formato, né, o mesmo estilo de aula. Herculano Pires também, Silvia está lembrando aqui, também outro material de estudo, né? Diga. Olha como isso é importante, gente, a gente rever a nossa didática, o nosso método.
a grande dificuldade que as evangelizações de um modo geral, as escolas de um modo geral, né, sentiram, né, a grande dificuldade que foi sentida é porque o nosso modelo é um modelo de aula. Quando eu falo aula, é aquela coisa tradicional, só o expor, né? Uhum. Então, quando veio esse momento de quarentena, que a gente teve esse distanciamento social, como é que eu vou fazer esse modelo distante, né? Uhum. Distante. Então, é importante rever esse modelo, né? E aí, para rever esse modelo, é preciso esse estudo que a Aline está colocando, para que a gente possa ver outras possibilidades também de como promover a aprendizagem, né? A gente conversou na última vez, a gente trabalha muito na perspectiva da ensinagem e deixa de lado, às vezes, a aprendizagem, né? Então, assim, será que o nosso modelo dá conta disso daí? Será que as nossas crianças, elas poderiam já produzir conhecimento mesmo em casa, né? Agora não dá mais, né? A gente já vinha em um formato que não dava conta dessa necessidade. Mas para que de hoje em diante é importante que a gente, vamos fazer, né? Vamos repensar essa atividade para que caso haja um outro momento desse tipo, e que não vamos nos enganar aqui, nós estamos num mundo justamente dessas transições, essas pandemias, elas vão e voltam, né? Essa mesma pandemia, ela pode voltar com intensidade, não vamos nos enganar que a diminuição da curva da pandemia já é sucesso total, essa curva pode voltar a subir agora em setembro, por exemplo, em agosto mesmo. Então, a gente tem que saber lidar com esse novo contexto e promover uma nova postura didática nas nossas atividades para que realmente possa ser produzido aprendizagem com as crianças mesmo à distância. E para isso, não dá para a gente fazer do nada, né? É importante que a gente possa fazer esses encontros, estudos. E aí a dica é, reúna o seu grupo semanalmente, ou pelo WhatsApp, ou você faz reunião pelo Zoom, pelo Google Meet, a ferramenta virtual que o grupo conseguir, certo? Ou, a gente não consegue fazer videoconferência, então faz pelo WhatsApp, né? Mantém os encontros entre os evangelizadores, para que isso já comece agora, desde já, a ser discutido, a ser conversado. E o principal agora, reforçando uma fala que a gente já teve, a Aline também fez agora, enquanto a gente vai se reorganizando para esse recomeçar, né, procurar fazer as atividades com as crianças, não ficar nesse conteúdo, mas atividades que mantenham o vínculo, né, da gente com as crianças, com os jovens, atividades onde elas possam falar o que elas estão sentindo, o que elas estão passando em casa, algumas coisas relacionadas com o que eles veem durante a semana, e aí ali tenta, né, trazer pitadas da doutrina do evangelho, mas fazer essa programação um pouco mais suave nesse primeiro momento, à distância, e focar nesse estudo, nesse planejamento com a equipe de evangelizadores. Isso. Já antes eu queria pontuar só umas questões que estão levantando aqui no bate-papo, no chat. Não deixei passar, viu? Kátia, lá no comecinho, a Kátia perguntou assim... Lá em cima, né? Dos pais, né? Qual a opinião de vocês de os pais evangelizar em casa seus filhos, né? E aí, acho que está dentro do que a gente falou sobre o evangelizador, somos todos nós, né? Então, a família, ela também evangeliza. Então, se há essa condição de fazer esse diálogo com os pais, né, de propor um vídeo, alguma coisa para a família fazer junta, né, um videozinho para poder a criança assistir, depois pedir os pais para conversar com a criança sobre esse vídeo, isso é super acessível, super possível, digamos assim, né? Então, é importante que é diferente, por exemplo, de quando a gente se refere a uma prática escolar,
que agora os pais estão tendo dificuldade em lidar com esse ensino remoto em casa, mas os professores, eles tiveram todo um preparo acadêmico, pedagógico para esse trabalho, né? E os pais, muitas vezes, não, né? Nem todo pai é professor por formação. Mas quando a gente se trata do evangelizador, a gente não está falando de uma categoria profissional que precisa de uma formação específica profissional para isso, mas é alguém, o evangelizador, que precisa ter uma preocupação doutrinária, ou seja, de conhecer o Espiritismo, e uma preocupação pedagógica, ou seja, de conhecer o mínimo sobre práticas pedagógicas, educacionais. E na situação em que a gente está vivendo atualmente, os pais estão sendo os principais evangelizadores, sim, nesse momento. Então, se o grupo de evangelizadores do Centro Espírita tem condições de manter esse contato, de passar orientações para os pais desenvolverem alguma coisa com as crianças, isso é válido e é super bem-vindo, sim. Né? Quer complementar, Janes, isso? Não, tranquilo, lógico. Ok? Queria colocar aqui a fala da Norma. É da Norma? Isso. Vai. É importante ressaltar essa reflexão sobre a volta, principalmente levando em consideração a fala da Aline, sobre que a pandemia não terminou e teremos que manter todos os cuidados. Exatamente. Isso aí, essa questão entender que a pandemia não terminou, gente, é o seguinte, vamos usar o bom senso, certo? A grande maioria dos centros espíritas trabalham com crianças e jovens de periferia, certo? Que tem uma necessidade maior. A gente sabe que o contexto da nossa cidade aqui, por exemplo, Fortaleza, e eu creio que muitas cidades aqui do Ceará, certo? A pandemia começou nos bairros mais nobres, mais ricos, mas começou a morrer mais gente nas periferias, né? Então, isso quer dizer o quê? Que, infelizmente, o nosso contexto social, as pessoas ainda com essa vulnerabilidade financeira, social, têm dificuldade maior de acesso a material, né, de higiene, a limpeza, né, esse contato. Às vezes a pessoa não tem condição de ficar isolada dentro de casa, porque tem 7, 10 pessoas numa casa com 3, 4 cômodos. Então é muito complicado. Então, compreender esse contexto social, fica inviável da gente querer, às vezes, voltar à atividade no próximo semestre, quando a gente trabalha com essas crianças, né, dentro desse contexto, porque a gente está colocando em risco a família dessas crianças, as próprias crianças, né? Então, é por isso que é preciso essa equipe de evangelistas pensar com calma, certo? Com bom senso, com prudência, e não ter essa pressa, né? E ver o que é que pode ser feito nesse sentido. Olha, se você tem no centro espírita, onde todas as crianças do seu centro espírita têm um tablet, um computador, um celular, ótimo, pense numa atividade virtual. Mas se não, aí cabe agora à equipe da evangelização quebrar um pouquinho a sua cabeça e planejar para que possa ver como trabalhar com essa nova realidade. Isso. Certo? Aí, sendo bem pontual aqui também, a Amanda Borges, ela perguntou, disse que é de Jaguaretama, e perguntou, vocês irão retornar à evangelização? No nosso centro espírita, que eu atuo aqui, na Sociedade Espírita de Maracanaú, Jarranes, no Grupo Espírita Renascendo com Jesus, eu falo aqui por nós dois especificamente, cada um fala pelo seu, mas a gente não tem planejamento de retornar agora, né, Jarranes? Então, agora, nessa perspectiva de retorno, os centros espíritas podem voltar agora, junho, julho e tal, nós não estamos nos planejando voltar agora, tá certo? Só para dar o exemplo da nossa realidade aqui, tá certo? Cada um é bom pontuar a sua realidade, por isso que a gente está falando aqui, cada um considerar a sua realidade, né? A Orbélia colocou aqui um exemplo de como a equipe de lá está se formando, né? Acabou utilizando esse tempo, né, para poder realizar um estudo, né, intensivo de Boa Nova, né? Perfeito. Aí ela coloca aqui, né, esses encontros nos deram uma intimidade maior com o próprio Jesus, nos motivando e preparando para o nosso retorno, né? Perfeito. Então, isso. E aí a Cília também coloca aqui uma outra experiência. Tivemos uma reunião online com os pais e vamos, dia 28/6, fazer encontros online
de 15 a 20 minutos para fazermos atividades em família. Temos trabalhado temas como cuidar da família, a emoção. Interessante, Ótimo. né? Primeiro, conversar com a família, ver essa possibilidade, o tempo reduzido de 15 a 20 minutos, não precisa de desespero de fazer 1 hora e meia. Isso é presencial. O virtual é outro modelo. Então, se conseguirmos manter esses laços semanais, quinzenalmente, com esse pouco tempo, é uma boa saída, né? Aí a Orbélia também continua aqui, Aline, ela coloca aqui, mais embasados, continuando aquela, né, experiência que ela relatou, né? Mais embasados nos ensinos do mestre, sentimos a necessidade do primeiro momento de fazer o evangelho em função da pandemia, mas nós fomos os mais beneficiados. É interessante, né, isso aqui, porque a gente às vezes esquece de aprender com a nossa principal referência, que é o próprio Cristo, né, a pedagogia de Jesus, né? E no caso específico desse livro Boa Nova, a gente aprende muito como o mestre, ele promove a aprendizagem, né, a partir das situações e tal, bem interessante. A gente também já estudou esse livro lá no grupo, muito bom. A Daniele coloca também aqui que temos conseguido manter um contato com o grupo no mesmo horário e dia das nossas aulinhas pelo Meet. Tem fortalecido o grupo e amparado os evangelizadores nesse momento delicado que estamos passando. Né? No outro, ela comentou que é o grupo de evangelizadores que ela está se referindo aí. Ah, certo. A Norma, né, lá de Aracati, ela coloca o seguinte: pensando nessa perspectiva que o James colocou, uma das nossas atividades enquanto Departamento de Infância e Juventude é trabalhar a questão da higiene, conversando, integrando kits com itens que proporcionam essa higiene, como detergente, água sanitária, álcool em gel, também máscaras. Foi uma das formas de encontrar que encontramos aqui. Bacana. Muito, muito interessante, né? Aqui na nossa realidade, eu falo aqui na minha realidade, no espírito que eu participo, é o que a gente fez. A gente faz um trabalho com as famílias, também de auxílio com cestas básicas, essas coisas. E aí, no dia que a gente vai doar a cesta, né, fazer a doação das cestas, a gente leva também um kit de atividades lúdicas para as crianças pintar, fazer pintura, caça-palavras, cruzadinhas e tal. E com todo esse material, né, contação de história, e com todo esse material, a gente não quer continuar o que a gente vinha trabalhando e nem ensinar nada, mas de manter o vínculo das crianças com o material pedagógico doutrinário, com o tema, certo? O exercício de fazer alguma coisa, de pintar algo livre. Então, a gente deixa o material para que eles passem uns 15 dias, né? E depois a gente vai repondo, né? E aí, enquanto eles vão fazendo essas atividades, e aí as mães postam para a gente, mandam mensagem, as que não tem condição de mandar mensagem, liga para dizer que os meninos estão gostando. E enquanto eles vão tendo esse certo paliativo, né, nós vamos nos preparando para que a gente possa realmente fazer uma atividade que promova algo bem interessante para eles. Bacana. A Casa do Caminho de Sobral, aqui, Marcília colocou, Aline, que ainda estamos em isolamento rígido, mas conversamos com os pais e pelas necessidades físicas e os outros fatores, só iremos retomar as atividades presenciais em 2021, né? Então, olha só, o interior, assim, é importante, falando dessa questão da pandemia, aqui na capital essa curva está caindo, mas o nível de contágio no interior está aumentando, né? Então a pandemia está chegando mais fortemente no interior do estado e é importante mesmo ter esse cuidado também mais forte ainda com as casas nos interiores, né? Muito bom, muito bacana que a participação de todo mundo, os relatos de experiência. A gente fica feliz de poder ter suscitado essas reflexões e a gente agradece mesmo a presença, a participação de todo mundo e pedimos que, se possível, leve adiante esse vídeo, mostrem para os outros colegas evangelizadores, para que todo mundo assista, no sentido de que, como a gente falou aqui no início, a ideia é despertar reflexões, é interessante estar todo mundo unido nessa mesma ideia, né? Tá todo mundo nessa mesma afinidade de pensamento para a gente conseguir ter um trabalho mais coerente, mais unificado, né? Mais tranquilo, né? Justamente, certo? Então, agradecer também a presença de todas aqui, de todos, e a gente vai aprendendo, né? Se inspirando nas experiências dos colegas, né? Mas sempre tendo a ideia de considerar o nosso contexto, a nossa realidade,
considerar também o contexto das crianças, dos jovens, e assim a gente poder entrar num processo de planejamento mais amplo, mais profundo. Como a Aline falou, aproveitar esse momento. Às vezes a gente vai fazer uma atividade de planejamento, a gente planeja um ano, um semestre, numa tarde. A equipe dos evangelizadores se reúne e aí, às vezes, numa noite, numa tarde, planeja um semestre. Eu não sei como isso acontece com qualidade, mas infelizmente é a nossa realidade. Então, vamos aproveitar agora que a gente tem tempo e sentar e fazer isso com calma, rever o que nós estávamos fazendo e prever os nossos caminhos daqui por diante, com estudo. Quem quiser, a Aline já deu uma indicação de alguns livros, de algumas obras, mas com estudo, com reuniões regulares entre os evangelizadores, certo? E pensando nesse voltar, mas não voltar presencial, né? Mas um voltar com um novo formato, uma nova cara, certo? Que dê conta dessa nova realidade. A Lívia Silveira que está pedindo para a gente reforçar onde é que esse vídeo vai ficar salvo. Ele fica aqui no próprio Facebook da Federação, tá certo? É porque eu não sei por onde tu está assistindo, que a gente manda os links no WhatsApp e outras mídias, né? Mas esse vídeo ele está sendo transmitido originalmente no Facebook da Federação Espírita do Estado de Ceará e ele fica salvo aqui. Todos os outros vídeos que nós fizemos antes, eles estão salvos. Quando você entra no Facebook da Federação, clica em vídeos e tem lá uma galeria dos vídeos que já foram, das lives, né, que já foram realizadas aqui no Facebook da Federação, tá certo? Tem vários outros materiais, tanto da CIG quanto de outros setores da Federação, tá certo? Vocês podem ficar à vontade para pesquisar aqui, tem muito material. E aí a gente também sempre divulga o nosso canal Liga Jovem Espírita no YouTube. É um canal voltado, né, para o público juvenil e voltado para os evangelizadores de juventude, que quiserem pegar lá. Tem material também que é bem interessante. Tipo, a gente tem vídeos longos, né, mais reflexivos, mas a gente tem vídeos mais curtos, de 15, 10 minutos, que os evangelizadores podem pegar e mandar para os jovens assistir, e depois suscitar um debate, um diálogo, até mesmo pelo próprio WhatsApp, sobre os conteúdos daquele vídeo, em que a gente dialoga sobre o universo dos quadrinhos, das séries, dos filmes, né, dos super-heróis, das HQs, tudo mais. A gente dialoga doutrina espírita com todo esse universo. Então, fica a sugestão já aí de material produzido para conversar com os jovens também. Bom, gente? Então, e também o nosso... E também tem o MS Show, né? A página do Instagram, do MS Show, né? Quem acompanha o Instagram, de quinta a domingo, né? Nós temos a live também pelo Instagram do MS Show, ou MS Show com XOU, né? Show. Isso, MS XOU. De quinta a domingo tem live. De 9 às 10. Isso, de 9 às 10 a gente espera. E também já estou dizendo aqui a vocês um spoiler, antes da gente desligar aqui, certo? Fiquem atentos e atentos, nós vamos ter o nosso encontrão de evangelizadores e evangelizadoras. Essa semana vai sair mais informações, nós vamos fazer esse ano em formato virtual também. Então, com muitas surpresas, bem interessante, com oficinas também, com mesas redondas, conferências. Nós vamos fazer no formato virtual. Eu creio que essa semana a gente repassa mais informações para vocês. Fiquem atentos aqui no Facebook da Federação e nos grupos, né, que a gente tem com os evangelizadores e as evangelizadoras. Encontrão de evangelizadores, espíritos virtual, hein? Vocês vão gostar das participações, vão gostar aí das pessoas que vão vir falar, e a gente vai estar mais próximo aqui nesses debates, vai ser bem legal, viu? Isso. Então, abraços. Tchau, tchau. Obrigada a todo mundo, viu? Até a próxima. Próximo sábado tem mais live, fiquem de olho.